Ok, gente, vamos trabalhar aqui com o Krita. Como eu fiz um vídeo anterior aí mostrando, né, que dá para trabalhar algumas coisas legais com ele, eu decidi fazer uma pintura de teste. O resultado eu achei muito interessante, velho. Realmente é um programa que tem uma capacidade de fazer coisas muito boas. Porém, é necessário se familiarizar bem com as ferramentas dele. Então, eu procurei trabalhar da forma mais simples possível no quesito ao uso das ferramentas, mas aplicando as técnicas que eu aplico no Photoshop, no Clip Studio, no Paint to Sai e outros programas dessa mesma linha. Fiz a aplicação das cores de base em tons de cinza em camadas separadas, pele, cabelo, detalhe, olhos e tal. Depois de fazer isso, eu abri as camadas e utilizei os Blend Modes, no caso o Multiply, para poder fazer as primeiras áreas de sombra, utilizando o pincel aerógrafo, um pincel que tem um ícone semelhante a uma tablet, e o Blender, sendo que a gente tem dois pincéis para Blender. O primeiro deles é o Blender tradicional, parece o esfuminho, e o segundo parece um cotonete. Esse Blender do Cotonete eu achei melhor do que o Blender tradicional. Então, o Blender tradicional ele mancha, mas não mistura bem as cores. O Blender Cotonete eu achei um pouquinho melhor. Como a ideia era fazer uma ilustração estilo render, que é o que eu considero mais difícil, é a ilustração sem as linhas, eu usei a técnica de ir diminuindo a opacidade na camada das linhas para que no final a gente tivesse uma ilustração renderizada, não pintando por cima das linhas, mas tirando a camada das linhas. Então eu segui a linha aí de trabalhar o preto e branco primeiro, né, utilizando esses pincéis que eu acabei de indicar, o aerógrafo, o pincel que parece uma ferramenta de uma Cintiq. Aqui a gente tem três pincéis, parece uma caneta digital. Eu utilizei muito o pincel preto e o pincel branco para poder fazer os efeitos e as misturas. Dá para se trabalhar muito bem, gente. Agora tem que pegar a dinâmica dos pincéis, que é um pouquinho diferente do que eu costumo trabalhar nos outros programas. Feito isso, eu dei a indicação de onde ia ficar as sombras. São as pinturas que estão sendo marcadas nesse momento. Certo? Vale ter um pouquinho de atenção com a questão do contraste das cores, para não deixar os tons com um escuro muito forte. Aí é melhor ir aplicando a saturação das cores aos poucos. Você vai aumentando a tonalidade de sombra aos poucos em cada pincelada, ou abrindo em novas camadas. Fiz a aplicação do Occlusion também, que é a sombra praticamente preta, para poder trazer essa sensação de melhor realismo na pintura. Quando você não tem um Occlusion, geralmente a pintura não dá uma sensação tão agradável, não dá um acabamento tão interessante. Então, fiz a aplicação do Occlusion. Depois da aplicação do Occlusion, eu vim para a aplicação da primeira iluminação, que eu trabalho geralmente 2 pontos de iluminação. Esse primeiro que eu estou fazendo os tons chapados e vou utilizar o blend, e o segundo que seria a luz alta, que seria os pontos de brilho, tá? Sempre tenha atenção com isso daí para você ter um resultado que fique bom no seu trabalho. No caso dessa primeira luz alta, eu não utilizo o tom branco, eu deixo uma tonalidade próxima, o que vai trazer uma sensação do tom mais claro, mas o tom não chega a ficar branco, tá? Isso daí gera diferença na pintura que você vai fazer. Para a luz alta, você aí sim pode até utilizar pontos brancos, se você for fazer o desenho todo preto e branco. Mas se você for fazer aplicação de cores, eu recomendo muito você deixar as luzes de reflexo e a luz alta para você aplicar depois das cores, que você vai ter um controle melhor da intensidade da cor que você pode utilizar. Fora isso, toda a ilustração foi trabalhada com os pincéis que eu indiquei e a aplicação de Blend Modes, certo? Fui vendo aqui as outras camadas para poder fazer
esses efeitos de sombra. No caso, esse programa não tem uma gama tão alta também de Blend Modes. Então, trabalhando com preto e branco, você vai utilizar a camada de Multiply, a camada de luz, e em cima dessas camadas você vai fazer o efeito de luz e sombra. Aqui no caso eu fiz uma aplicação de cores utilizando duas camadas, que foi uma em Overlay e a outra em Multiply. Só que aí é preciso ter bastante cuidado com isso, senão satura a imagem e estoura, que foi o que aconteceu. Então eu tive que vir buscando como fazer a regulagem para deixar a cor menos saturada e uma tonalidade mais natural. Você consegue fazer isso trabalhando a questão da opacidade, que você pode diminuir na camada que tiver com overlay, ou você pode fazer uma nova aplicação de pintura em cima da própria camada. Por exemplo, eu usei a camada de Multiply, a saturação ficou muito alta, eu peguei a cor, puxei mais para um tom cinza e aí refiz a aplicação da pintura. Nas áreas de sombra, você também pode utilizar a possibilidade de fazer uma sombra com um tom mais frio, ou seja, uma sombra com um tom mais azulado ou mais cinza, que aí você vai conseguir controlar melhor a naturalidade das cores e vai ter um resultado melhor também. Mas como a proposta da ilustração é toda em tom de cinza, eu dei preferência em manter inicialmente isso daí e no final a gente fazer toda a aplicação de cores. Eu queria testar para ver se o programa ia me dar um resultado bom com isso daí. E eu achei o resultado dele muito interessante, apesar de eu não ter o costume de fazer a pintura em tons de cinza e depois jogar as cores. Com certeza eu vou trabalhar mais com esse tipo de coisa. Os resultados eles são positivos. Você consegue ter resultados muito interessantes com isso daí. Então vou fazer com certeza mais aplicações como essa. A princípio, para você poder conhecer o programa e entender como ele funciona, poxa, isso aqui eu já estou achando espetacular. Tá dando condição de trabalhar com isso daí muito bem. Tons mais escuros para as áreas de sombra, tons mais claros, ferramenta como o aerógrafo, como o blend, você consegue fazer ótimas misturas. O meu pensamento foi fazer a Yuffie de Final Fantasy VII, só que eu não consegui pegar o traço dela assim de uma forma muito legal e acabou ficando mais gordinha do que normal. Também não está no meu traço tradicional, digamos assim, o estilo que eu costumo aplicar nos meus desenhos. Eu quis emular um pouquinho, modificar um pouco para sair da minha zona de conforto e não ficou também do jeito que eu queria. Mas como a minha proposta, o meu interesse era estudar a questão das cores, isso daqui para mim já me respondeu muito bem, atendeu a necessidade que eu tinha para o estudo de cores. Recomendo o uso do Krita, recomendo estudá-lo, certo? Que ele tem uma condição de mistura que eu achei muito interessante, eu achei muito boa. Então recomendo estudar o Krita, tá? Vale muito trabalhar com ele. Usei programas bem antigos como o Canvas, não consegui me adaptar muito bem com os pincéis do Canvas. Atualmente tenho usado o Clip Studio e o Paint to Sai para minhas pinturas de estilo mangá, certo? O Paint to Sai eu me adaptei a ele super bem, 100%. O Clip Studio para o desenho eu já consigo trabalhar bem, porém para a pintura eu ainda estou tendo alguns pontinhos que eu preciso dominar melhor. Como os que eu sempre utilizava era Photoshop e Corel Painter, esses novos programas têm algumas dinâmicas que são um pouquinho diferentes, que é você tem que ir praticando para conseguir pegar, certo? Você tem a ferramenta de aerógrafo que é igual em todas, mas a borda de mistura ela tem um pouquinho de diferença de um para o outro, até porque o nível de transparência não é o mesmo, tá? Então isso daí gera um pouquinho de diferença. Nesse daqui eu achei o aerógrafo dele muito bom, ele dá uma transparência muito parecida com o do Corel Painter,
Não é uma borda totalmente suave como no Photoshop, mas eu achei muito bom de trabalhar, certo? E eu estou falando essas coisas comparando, né, a outros programas que eu já utilizei. Eu achei que a dinâmica dele é muito legal. Não sei ainda como ajustar, tipo caneta para fazer line art. Line art dele eu achei muito fininha, não estudei isso daí mais a fundo ainda. Mas a parte da pintura que eu comecei a mexer, eu achei bem satisfatória. Eu achei que dá para trabalhar de uma forma muito interessante, muito legal. Recomendo demais. Além de ser um programa gratuito, ele não é muito difícil de ser trabalhado. A questão das cores, eu achei uma dinâmicazinha um pouquinho ruim. Em que, se você reparar aqui à direita, estava sendo utilizado o círculo cromático mais um triângulo. Eu mudei para essa caixinha quadrada para ver se eu conseguia trabalhar melhor com esse seletor de cores. Porque ele não tem o seletor de cores HSV, que seria o Hue, Saturation e o valor, ou brilho, no caso. E o seletor de cores dele é diferente, então você não consegue utilizar o seletor de brilho, por exemplo, somente para o brilho, porque ele leva a influência de todas as outras cores. Sempre que você mexe ali no seletor de cores, as três barras deslizantes recebem influência das outras cores que estão sendo utilizadas. Então você não consegue trabalhar com as três barras deslizantes de uma forma padrão. Então, para tentar burlar esse problema, eu modifiquei no caso, né, o seletor de cores. A gente tem ali ao lado do seletor, na janelinha do seletor do lado esquerdo, um quadradinho com os traços. Quando você clica ali, abre uma janela de opções. E aí nessa janela de opções, ao lado do seletor, vai ter uma opção escrita, agora não estou me recordando, mas clicando nela vai mudando o seletor do triangular para esse quadradinho. Eu mudei isso visando facilitar esse processo das tonalidades. Só que isso não acontece muito bem. Você continua tendo um pouquinho de dificuldade de trabalhar com o seletor, da mesma forma que você tem com o seletor triangular. Então não vale tanto a pena assim fazer a mudança para esse seletor quadrado, tá? No mais, é ir mexendo a configuração para as misturas, utilizando os pincéis. Você pode alterar a opacidade dos pincéis, coisa que eu não costumo fazer, mas tem ali a barra azul acima, à direita, que está pequena, é o tamanho. A da esquerda é a opacidade. Você pode trabalhar a opacidade dos pincéis para facilitar a mistura por ali também. Como eu disse, não tenho tanto hábito de ficar trabalhando isso, mas caso você tenha alguma dificuldade, pode valer a pena. A caixa seletora ou a janela seletora dos pincéis, você pode destacá-la, né? Ela, assim como o Photoshop, as abas são presas, mas você pode clicar e destacar ela dali. Isso daí pode facilitar para você poder encontrar os pincéis que te interessam, porque realmente são muitos pincéis que tem para trabalhar. É uma área pequena, tá? E aí você acaba tendo que ficar meio que brigando aqui entre as camadas, o seletor de cores e os pincéis. Então, se você deslocar o pincel dali, você já ganha um pouquinho mais de espaço, pelo menos com eles, apesar de perder um pouquinho na tela de pintura. Mas eu acho que vale a pena você ter esse espaço extra aí para você poder tá manipulando a janela dos pincéis, tá? No mais, é a observação do que é superfície suave, superfície mais dura, que é a volumetria do rosto, para você poder trabalhar essas diferenças de uma parte para outra. A grosso modo, é um programa muito bom. É um pouquinho pesado também. Se você usar as ferramentas muito grandes, ele pode tender a travar um pouco, certo? Aí vale ter uma certa atenção e não trabalhar com o programa, com os arquivos, com os pincéis grandes demais, que isso daí eu acho que pode atrapalhar um pouquinho. E eu percebi isso usando os blenders, certo? O blender, que é tipo esfuminho, ele passa numa boa. Mas o blender do cotonete, se ele tiver muito grande, ele vai dar uns lag aí muito brabo.
certo? Aí é melhor usar as ferramentas um pouquinho menores. Uma vez que eu já defini o que é que eu queria, vim para a aplicação aqui das cores. E aí, como eu falei, eu tive que ir modificando e ajustando, certo, as cores de acordo aos blend modes que eu estava utilizando. Tive que deixar umas partes um pouquinho mais clara, com um tom meio acinzentado ou meio branco. E na camada onde estava o overlay, eu tive que escurecer com um pouquinho mais de cinza, para poder diminuir a saturação da cor. E também eu diminuí um pouquinho a opacidade da camada. Desculpe, são os elementos que a gente tem aí para poder trabalhar e conseguir uma cor um pouquinho mais natural. Ainda não está nos pontos que me interessa, mas para minha arte de uma forma geral e para um programa que é a primeira vez, né, ou segunda vez que eu estou utilizando, eu consegui o resultado que me interessou. Eu achei legal o nível das cores. Não tenho muito o que me queixar, não. Aí, à medida que eu for praticando mais, eu vou conseguir trabalhar melhor a saturação também. Outro detalhe importante é que eu não mexi nada de ajuste de cores, tá? Essa pintura aí é a pintura específica que eu consegui fazer. Da forma que eu fiz, eu mantive. Vou liberar esse vídeo tanto no YouTube como no Instagram, porém essa versão aí eu vou deixar no meu Instagram, tá? Então, pessoal, terminamos por aqui. Até a próxima.